Que alegria entrar ao vivo aqui na programação com você de todo o Brasil para começar este nosso encontro, programa A Vida em Foco, chegando aí na sua cidade pelo canal aberto, pelo digital, pelo satélite, pelo YouTube, pela internet, de todas as formas, porque nós estamos aqui para evangelizar pelos meios de comunicação. Hoje nós vamos trazer inclusive para você uma festa que já começou, mas que continua no estado de Santa Catarina. Preparação, na verdade, para a festa do Senhor Bom Jesus em Araquari, Santa Catarina, que acontece amanhã com direito à participação do nosso querido padre Reginaldo Manzotti. O Santuário do Cristo Redentor lançou o selo comemorativo de 100 anos do monumento e você vai conhecê-lo. Vamos também falar sobre o encontro de paternidade com o padre Elano Sami, que reúne mais de 2.000 homens em Fortaleza. E também você vai conhecer o Festival dos Girassóis, que é uma sugestão de passeio para o seu final de semana. Então fique aqui comigo que estamos começando já o programa A Vida em Foco e de uma forma diferente hoje, sem vinheta, para trazer para você o movimento Pró-Criança. O que é esse movimento, Carol? É uma ação da Arquidiocese de Olinda e Recife, então nós vamos para lá, que oferece educação complementar, cursos profissionalizantes gratuitos para jovens que são carentes em Pernambuco. E olha só que esse projeto completou 33 anos com uma missa toda especial celebrada. Vamos ver. Na Igreja da Madre de Deus, no bairro do Recife Antigo, momento para agradecer a Deus por tanto bem feito aos mais vulneráveis. A missa celebrada pelo padre Damião Silva, que é presidente do movimento Pró-Criança, reuniu alunos e ex-alunos, professores, colaboradores, famílias e benfeitores dessa obra social da Arquidiocese de Olinda e Recife. Fundado há 33 anos, o Pró-Criança proporciona oportunidades de crescimento intelectual, profissional e espiritual às crianças que mais precisam. Crianças, jovens que hoje são adultos, que inclusive compõem, os trabalhos e a missão do movimento Pró-Criança hoje. 33 anos de história aqui na nossa arquidiocese. A participação dos alunos e ex-alunos do Pró-Criança não passa despercebida. A missa foi tocada e cantada por eles, mas a música é somente uma das áreas de atuação do movimento. Então são várias linguagens, judô, balé, digital, canto coral, que o movimento oferece no dia a dia para as nossas crianças, para os nossos jovens e também adultos da nossa arquidiocese de Olinda e Recife. Com gratidão, benfeitores e voluntários foram homenageados. E para encerrar a celebração, o Coral Pró-Criança apresentou algumas músicas, inclusive com participação de artistas benfeitores como Dudu do Acordeon e Cristina Amaral. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. Agradeço à nossa repórter, a Luciana Falcão, por esta reportagem, trazendo para nós esse projeto tão interessante, tão importante, já há 33 anos funcionando ali em Olinda e Recife. E agora eu quero falar com você que tem devoção à Nossa Senhora, porque nós vamos, daqui a pouco, no dia 2 de agosto, começar a viver um momento muito profundo de oração aqui pela TV Evangelizar. Nós vamos trazer para você Nossa Senhora das Lágrimas, 30 dias na presença dela. Então, o que eu queria trazer para você nesse dia de hoje, já em preparação? Primeira coisa, eu tive uma experiência com Nossa Senhora das Lágrimas quando eu conheci, que me motivou a trazer para você esses 30 dias na presença dela. 30 dias em que nós colocamos uma meditação sobre as dores de Nossa Senhora, dores que ela viveu pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, mas por toda a humanidade. Também colocar o olhar de Nossa Senhora das Lágrimas para meditar a paixão de Cristo, ou seja, a via sacra. E ainda fazer uma novena dedicada a ela. Então, todos os dias na nossa programação, a partir do dia 2 de agosto, que é o próximo domingo, a 1h45 da tarde, já coloca um lembrete aí para você, para estar conosco nesse momento. Nossa Senhora, que tanto ama o seu próprio Filho Jesus e por isso nos ama,
derrama suas lágrimas, que eu chamo lágrimas de amor mesmo, pelas suas lágrimas, pelas suas dores, pela conversão da humanidade. Então é muito forte essa devoção e eu gostaria que você conhecesse mais a fundo, que vivesse essa espiritualidade e que pudesse trazer mais pessoas para conhecê-la, porque nós, naqueles que nos acompanharam já pela primeira vez, Nossa Senhora das Lágrimas, conheceram essa devoção, tem muita gratidão a ela. Então eu convido você também a rezar conosco o mês devocional que nós vamos iniciar pelas vocações a partir de agosto. Então esteja conosco 1h45 aqui na TV Evangelizar. E falando em mês vocacional, eu me lembro que hoje nós estamos no último dia do mês de julho. Isso significa que nós ainda temos uma meta para bater com relação a todos os custos que nós temos mensais. E ainda estamos a um pequeno passo de fechar a nossa meta. Estamos a mais ou menos 23% dessa meta, faltando apenas este dia, que eu vou até chamar de meio período aqui, mas ainda dá tempo de nós atingirmos se você nos ajudar. E eu quero lembrar que a sua contribuição é muito importante, porque essa contribuição mensal é para que a gente pague todas as contas que nós temos para produção de materiais, para produção de programas, tanto ao vivo na nossa grade, transmissão que nós temos para todo o Brasil. Então, sem a sua contribuição, para nós é impossível fazer esta obra de evangelização. Eu não estou exagerando, porque é exatamente assim que funciona a nossa dinâmica. Nós precisamos da sua contribuição. E eu tenho certeza que você, na sua generosidade, talvez naquilo que você pense ser pouco, e acredite, não é, porque aquilo que é pouco é somente porque o nosso coração gostaria de dar mais. Mas aquilo que você pode hoje, nos ajude. Quantas pessoas até já receberam, às vezes, o adiantamento no dia de ontem, vão poder contribuir e vai fazer diferença para a nossa evangelização. Então, aproveita esse momento que eu estou falando com você, abre o teu celular, lá no teu aplicativo bancário, você já consegue fazer a sua doação. E se você já fez e pode fazer novamente, nos ajude, independente se você é associado da obra, se não é, se está passando aqui pela TV Evangelizar pela primeira vez, nos ajude, porque é assim que nós continuamos a nossa evangelização. E olha só, como é importante a gente continuar pelos meios de comunicação. Nós vamos trazer para você o encontro de paternidade e que mostra uma igreja muito viva. Mais de 2.000 homens rezando. É ou não é uma igreja viva? Acompanhe comigo essa matéria. Ser pai vai muito além dos laços de sangue. Para a Igreja Católica, a paternidade é uma missão que inspira todo homem a viver o cuidado, a responsabilidade e o amor ao próximo. E é justamente esta reflexão que reuniu 2.700 participantes em Fortaleza. E é com essa proposta que acontece a formação para homens com o Padre Elano. Uma noite de oração, formação e partilha para quem deseja viver de forma autêntica a vocação masculina dentro da igreja. De São José. O seu próprio nome já diz, Yosef significa aquele que foi acrescentado. A formação aconteceu na Paróquia da Glória, em Fortaleza, e foi aberta a homens de todas as idades. E existe uma narrativa sendo criada que deseja trazer para o masculino, para o homem, uma ideia que não é bíblica. Nós queremos colocar o homem no eixo onde ele foi colocado por Deus, no jardim da criação, o homem como sendo filho de Deus, aquele que executa o projeto de Deus. Então a nossa intenção é trazer de volta a vida espiritual do homem. O encontro com o Padre Elano buscou incentivar homens a fortalecerem a vida espiritual e a levarem este compromisso para dentro de casa, da comunidade que vivem e da sociedade, mostrando que a fé e o amor também se constroem por meio do exemplo paterno e da missão na família. Então é um movimento que a gente partiu de uma demanda, uma necessidade nossa, mas hoje a gente vem percebendo o quanto os homens têm buscado verdadeiramente se aprofundar na espiritualidade católica. Como pai, né, eu me sinto muito privilegiado e muito honrado por Deus ter me dado essa missão e ser talvez um exemplo para o meu filho, né, para os meus 2 filhos, o José e o Francisco.
hoje é dia do nosso quadro Bispos do Brasil. Por isso, daqui a pouquinho você vai conhecer a trajetória de Dom Josafá Menezes, arcebispo de Aracaju, no Sergipe. Então nós saímos para um breve intervalo, já já você volta aqui comigo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Muito obrigada pela sua companhia no dia de hoje, até porque nós agora vamos iniciar aquele momento em que nós nos aproximamos destes homens tão fiéis a Deus que entregaram a sua vida na missão da igreja. Por isso este quadro Bispos do Brasil. Roda a vinheta. E hoje nós vamos acompanhar um pouco mais de perto a trajetória de Dom Josafá Menezes, arcebispo de Aracaju, Sergipe. Mas ele tem uma história muito vinculada até mesmo à arquidiocese de Salvador. Ele nasceu em 1959, na cidade de Salinas de Margarida, Bahia, e foi ordenado sacerdote em 14 de maio de 1989. Exerceu as funções de ecônomo adjunto da Arquidiocese de Salvador entre os anos de 95 e 96. Trabalhou na organização do Plano de Evangelização da Arquidiocese de Salvador. Também foi professor universitário. A sua ordenação episcopal ocorreu em 10 de março de 2005, após ser nomeado bispo auxiliar de Salvador por São João Paulo II. Dom Josafá serviu como bispo auxiliar de Salvador de 2005 a 2010, depois como bispo diocesano de Barreiras de 2011 a 2019 e no próprio ano 2019 foi nomeado arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista pelo Papa Francisco, assumindo a condução da arquidiocese até 2024. E o seu lema episcopal vem do latim no prega a palavra, na tradução. E em 13 de março de 2024, Dom Josafá foi nomeado arcebispo metropolitano de Aracaju. Então deixa eu dar as boas-vindas e pedir aqui a sua bênção, Dom Josafá. Que alegria tê-lo aqui no nosso quadro Bispos do Brasil, meu querido. Muito obrigado, Carol. É sempre uma alegria poder comunicar com seus telespectadores e compartilhar neste início, digamos assim, na conclusão do mês de julho e início do mês vocacional. Sim. Esse quadro Igreja no Brasil é um quadro realmente importante. Fico muito contente de poder compartilhar um pouco da trajetória de vida nossa e falar sobre os temas que estão indicados na entrevista e fazermos um momento de mútuo conhecimento e, claro, de evangelização. Sim, sim. Dom Josafá, até vou aproveitar que o senhor falou de vocação, né? Nós vamos iniciar o mês vocacional e o senhor, bom, por ter sido professor universitário, estava muito perto dos jovens, não é? Então eu queria começar justamente por essa pergunta, né? Como que o senhor vê hoje a vocação dos jovens, principalmente o papel deles, tanto na sociedade quanto na igreja? A juventude é uma etapa de vida em que as pessoas estão mais abertas para aquilo que vai acontecer no futuro. Então, os jovens se perguntam, os jovens são os mais inclinados às coisas novas, às coisas que estão acontecendo. Os jovens, eles têm um futuro pela frente, eles se perguntam a respeito de Deus, a respeito da vida, eles se perguntam a respeito de como as coisas poderiam ser melhor, de como a justiça podia ser feita na terra. Ele é o jovem mais inclinado, portanto, a essas grandes questões. Sim. Que fazem com que o coração humano
seja muito inquieto, não é? Então, a juventude é aberta ao discurso vocacional, que é um discurso sobre aquilo que Deus pensa a respeito da vida de cada pessoa e, sobretudo, a respeito da vida da sociedade, de todos os seus filhos e suas filhas, né? A vocação é precisamente aquilo que Deus quer para as pessoas e como Ele convida os seus filhos para que eles possam responder aos seus apelos. Então, a juventude é uma etapa de vida em que essa abertura é muito evidente e nós precisamos aproveitar essa perspectiva, essa abertura, para também apresentar o discurso vocacional. Eu fui jovem, por exemplo, e as questões todas a respeito da vida, a respeito da justiça, a respeito da paz, de como as coisas podem ser melhor, essas questões também foram importantes para a minha vida. Quando eu acordava e via as coisas, as pessoas, o mundo como ele estava, a gente ficava muito, muito inquieto, digamos assim. Então, essa questão é uma questão muito importante e, sem dúvida, ela repercute no coração da juventude. A igreja sempre falou isso, que a juventude está muito aberta aos novos valores, não é? Às novas situações, aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que deveria ser. Digamos, isso faz parte um pouco do horizonte juvenil e é claro que a igreja trabalha com isso e sabe que existe uma abertura no coração da juventude para a temática e ela deve, portanto, insistir sobre essa temática. Por isso, né, os encontros de juventude, por isso, por exemplo, o discernimento vocacional com os vários organismos e pessoas que vão, então, suscitar a pergunta e conduzir, digamos, os jovens para que eles tenham condições de ir dando os passos necessários para responder a essas perguntas. Muito interessante a sua resposta, Dom Josafá. Se a gente mudar agora um pouquinho a perspectiva, eu quero entender mais sobre o teu lema, né? O seu lema, que é prega a palavra. Qual que foi a inspiração, né? Por que o senhor, como que isso conversou com o senhor e com a sua missão como bispo, ou como bispo auxiliar na época, enfim? Todos os bispos, eles devem ter uma motivação para o seu ministério, digamos, e essa motivação, é claro, ela é dada, sobretudo, por aquilo que Deus diz. É a palavra de Deus que é a fonte, digamos assim, é a fonte da revelação. Então, é aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus fala está na Escritura. Então, quando fui designado bispo auxiliar, eu deveria encontrar uma frase, uma motivação, um lema para o meu episcopado, não é? Estando a igreja em tempos de missão, não é? Sabemos que o mundo ele é carente da palavra de Deus. Nós não estamos mais num tempo em que as famílias elas transmitiam normalmente a fé. Não é? Estamos numa era em que as pessoas estão muito mais ligadas aos valores do mundo, digamos assim, aos valores seculares. Então as pessoas pensam naquelas coisas que dizem respeito, portanto, à vida civil. Elas pensam, por exemplo, na própria profissão, elas pensam no sucesso vocacional, elas pensam em ganhar dinheiro, elas pensam em sucesso. Então, hoje nós não estamos numa situação, como se dizia antigamente, não estamos mais em tempo de cristandade, quando a sociedade já era cristã. As pessoas nasciam cristãs e as pessoas recebiam, portanto,
os valores cristãos em casa, na família, recebiam os valores cristãos na própria sociedade, nas instituições. Então, hoje é um tempo em que o evangelho precisa ser anunciado, né? Fazia um tempo, nós podíamos dizer, o Brasil é evangelizado, mas hoje não é mais assim. Se tem uma paróquia instalada num bairro, então a gente imaginava que ali estão as fontes da evangelização, ou seja, uma instituição que é vocacionalmente missionária e evangelizadora. Então, estando ali, as pessoas todas da paróquia podem receber o anúncio do evangelho, mas é claro que hoje a necessidade de evangelizar é grande, é preciso anunciar o evangelho. O Papa Francisco falou ultimamente, é preciso uma igreja em saída. Então, o meu ministério, ele nasce nessa perspectiva. A perspectiva de que a igreja não pode ficar no interior da sacristia. Ela tem que sair, que encontrar o povo, ela precisa anunciar a palavra, né? Essa expressão é uma expressão que São Paulo disse para o seu discípulo Timóteo. Ele queria que Timóteo compreendesse a sua missão. Qual era a missão de Timóteo? São Paulo traça os objetivos e um deles é este. Então, você anuncie a palavra, anuncie com calma, insistentemente, anuncie, portanto, a todo momento, porque a palavra precisa ser anunciada insistentemente, cotidianamente, em situações as mais adversas possíveis. É preciso sempre veicular a palavra para que as pessoas possam receber, portanto, esse germe de Deus, né? A própria salvação. Então, o meu ministério nasce precisamente nessa perspectiva que o bispo não pode ficar dentro do seu palácio, da residência episcopal. O bispo tem que sair para ir ao encontro das pessoas, né? Encontrar a juventude, encontrar os idosos, e para os diversos, como diz o Papa, para os areópagos, para os lugares onde as pessoas estão. Então é preciso, por exemplo, é preciso evangelizar. Então, por isso, o meu lema, não é? Você tem que buscar os fiéis. O pastor hoje não espera aqueles fiéis que estão dentro da comunidade. É preciso buscar aqueles que estão fora, né? Buscar a ovelha perdida, sair pelos campos, pôr no ombro e trazê-la. Essa é a perspectiva, uma perspectiva missionária, né? O bispo não pode mais ficar sentado esperando que os fiéis venham. Perfeito, eu entendi bem o que o senhor colocou, Dom Josafá. Eu quero só fazer um link, daí coloco a minha última pergunta para liberar o senhor. Como que essa missão, né, de evangelizar pode ser colocada para os jovens? O senhor acredita que a própria família tem que estar nesse papel de anunciar diretamente esse evangelho? Sim. Acho que as coisas precisam ser feitas a começar pela própria família, não é? Muito interessante, por exemplo, o livro dos Atos dos Apóstolos diz que no dia de Pentecostes todos ouviram os apóstolos, os que estavam ali em Jerusalém, e eram prosélitos, eram os de Roma, eram árabes, e são nomeados
por exemplo, povos do mundo inteiro. E diz o texto que os apóstolos falaram e todos entendiam na língua materna. Não é? A língua materna, é claro, a gente pode dizer que a língua materna, cada um de nós é a língua do próprio país, mas a língua materna é também aquela língua que a gente aprende dentro de casa. Não é? Eu me lembro, por exemplo, que minha avó materna, ela era do apostolado da oração. Eu havia em casa, ela fazia jejum às quartas e às sextas-feiras. E então não comia jejum, quero dizer abstinência de carne. Então eu via aqueles atos da minha avó materna. As minhas tias, nós não tínhamos padres na nossa localidade, os padres apareciam muito raramente nas festas, mas as minhas tias, elas iam para as novenas da padroeira Nossa Senhora da Conceição. Elas iam para o mês de maio e eu ia com elas para o mês de maio, e ali a gente ia participando da vida da igreja. É claro, depois veio a fase da própria escola, né? Na escola eu encontrei, por exemplo, religiosas que estavam ali, ao mesmo tempo que elas ensinavam as disciplinas curriculares, as disciplinas do programa, por exemplo, ginasial, mas elas convidavam os jovens que estavam ali para que eles pudessem participar de um retiro, eles fossem ler numa celebração. Então, a gente vai sendo conduzido para uma realidade positiva, para a realidade da fé, para a participação na igreja. Isso é muito, muito importante, não é? Coisas mesmo mais que juventude, mas que essas coisas iniciais, elas são importantes. A gente vai aprendendo a entrar no mundo eclesial, no mundo da fé, devagarinho. E isso se começa cedo. As diversas pessoas que estão ali interagindo, é claro, a família, mas também a instituição paroquial, a instituição religiosa, não é? Quem hoje tem uma vocação que não foi ajudado por um paroquiano, por exemplo, eu lembro muito bem que foi um jovem da minha idade que foi me convidar para a Legião de Maria. Olha só. Eu cheguei numa celebração e daqui a pouco uma jovem se apresentou e falou: olha, Josafá, eu sou legionária, você vem para a Legião de Maria participar? Então, o grupo se reúne tal dia no Convento da Piedade, aqui em Salvador, e me deu um escritozinho. Depois, um outro jovem foi no meu bairro de moto naquele tempo e foi me ver e disse: olha, Josafá, você foi encontrado por Margarida, e viemos aqui reforçar o convite. A partir dessa visita de um outro jovem, que legal. Iniciamos então a trajetória. Entrei na Legião de Maria, que é a Legião de Maria jovem, digamos assim, né? Porque é um jovem. São Paulo VI diz: o jovem evangeliza o outro jovem, né? Então, é claro que a gente vai vendo esses exemplos e a gente vai progredindo, não é? No conhecimento e ganhando forças para responder à vocação. É claro que cada tempo tem as suas dificuldades, mas a igreja, e acreditamos que o coração humano, ele está já aberto
para o transcendente, para o invisível, não é? É claro que a gente pode ter as dificuldades de todos os tempos. Cada tempo tem as suas limitações. Hoje, é claro, por exemplo, as pessoas, por exemplo, nas grandes cidades, elas têm o horário de ir para a escola, de ir para o curso de inglês, elas têm o horário de ir para a academia, elas têm o horário de treinar, elas têm o horário de aprender violão. Então, uma série de coisas, né? Hoje, por exemplo, no mundo atual, né? O mundo atual oferece várias alternativas. É preciso que apareça também alguns elementos que conduzam também a juventude para aquele ambiente religioso. Dom, muito obrigada pela sua disponibilidade. Quero agradecer. O senhor fala com muita devoção e com muita clareza, né? Agradeço o senhor colocar aqui à disposição. Se puder só dar uma bênção para a gente, e eu agradeço. Muito obrigado. E queria dizer que quando eu era seminarista, o meu arcebispo, que era o cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, ele, quando se tratava da televisão, que naquela época, nos anos 80, era um instrumento de maior alcance, de massa, digamos assim. Então, quando eu ia para as atividades com ele, as atividades pastorais, ele sempre perguntava assim: a televisão chegou? A televisão está aí? Ele gostava muito de uma câmera de televisão, de um microfone. Então, porque ele tinha essa, já ali, não é? Aquela grande intuição da igreja que precisa anunciar o evangelho em cima dos tetos, né? Para que a palavra alcance a quantidade maior de pessoas. Sim. Então, agradeço muito, viu, Carol? Deus abençoe. Amém. Estamos sempre disponíveis e a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Dom Josafá. Você acompanhou comigo o quadro Bispos do Brasil. E hoje é aniversário da nossa querida missionária, a irmã Elizabeth, que está com a gente nos programas Orações pela Manhã, Oracionais pela Manhã, nas novenas, nas vigílias. Você lembra do rostinho dela aqui, ó? Tá fazendo, então, aniversário natalício no último dia de julho. Peço que você interceda por ela hoje. Reze uma Ave Maria, reze pela sua vocação, pela sua saúde e nossos desejos de muitas felicidades, minha querida irmã Elizabeth. Próximo bloco, eu volto com você para falar sobre a festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, que acontece neste fim de semana com a participação do Padre Reginaldo Manzotti. Então volte aqui comigo. Nós saímos com imagens de Araquari, Santa Catarina, onde vai ser a festa e que nos acompanham pelo canal 49.1. Você acompanha imagens ao vivo. Olha ali a TV Evangelizar, que estará presente nesta grande festa, um dos eventos religiosos e culturais mais tradicionais de Santa Catarina, que une fé, devoção há quase 2 séculos. Olha só, festividade que celebra o padroeiro da cidade, conta com missas, procissões, shows e uma rica programação comunitária. E você já sabe que logo mais Padre Reginaldo é presença já confirmada na edição deste ano. Já eu volto.
de volta ao vivo para todo o Brasil para trazer para você essa festa que já está acontecendo, uma festa muito tradicional, uma das mais tradicionais de Santa Catarina. Por isso eu vou entrar ao vivo aqui com o padre Jackson Rampelotti, que é o pároco na paróquia Santuário Senhor Bom Jesus em Araquari, Santa Catarina, para falar da 173ª edição dessa festa. Padre, a sua bênção, viu, meu querido? Deus lhe abençoe, minha querida, muita luz, muita paz. Amém. É uma alegria estar na TV Evangelizar com todos vocês. Não, sou eu que agradeço, padre, porque o senhor está em festa desde o dia 26 de julho, vai até o dia 6 de agosto e ainda conseguiu encaixar aí na sua agenda tão corrida. Muito obrigada, viu, padre? Obrigado. São 11 dias de festa. Sim. Começamos no domingo e agora já entramos na 4ª novena com a presença do padre Reginaldo Manzotti. É uma alegria estarmos juntos. Que alegria. Padre, deixa eu começar perguntando para o senhor sobre todos esses anos de festa, né? Porque é difícil a gente ver uma festa com quase 2 séculos de história. É a de número 173, né? Como que tem sido o crescimento dessa festa esse ano? O que vocês estão vivendo já? Sim, são 173 anos, como dizemos, e claro que só a imagem tem 208 anos. Olha. Eu estou 3 anos aqui no santuário e nesses últimos anos tem crescido a nossa festa com presença de Padre Fábio de Mello, de vários cantores católicos e agora, claro, com a presença do Padre Reginaldo Manzotti. Um grande diferencial é que nós temos levado a imagem do Senhor Bom Jesus a muitos lugares, como inclusive a grandes santuários do Brasil, levando em peregrinação esta imagem réplica que você está vendo agora, com imagens ao vivo da Rua Coberta, um equipamento público que fica ao lado do santuário, dentro do nosso complexo turístico ali no centro religioso. A cidade fez, querida, 150 anos. Olha. Só o Bom Jesus tem 208 anos. Veja. No hino da cidade, nós temos até o Bom Jesus no hino da cidade de Araquari, imagina. Nossa, padre, até vou compartilhar algo com o senhor aqui, que eu trouxe a minha imagem de casa. Olha como que o trabalho do senhor está dando certo. Eu ganhei essa imagem tem acho que uns 5 anos, de uma amiga da minha mãe que foi visitá-la e falou, eu trouxe essa imagem aqui para Carol. E eu não conhecia na época, né? E daí eu fui conhecer a devoção e daí até fiquei sabendo do significado que ela tem, né? Que é um dos mistérios dolorosos que inclusive a gente medita nessa sexta-feira, né? Então eu queria aproveitar que o senhor está aqui para propagar essa devoção, explicar para quem nos acompanha da boca do senhor o que significa esta imagem de Jesus aqui que nós vemos, que é o Senhor Bom Jesus da Cana Verde, né? Exatamente. Da Cana Verde, nós chamamos aqui de Araquari, de Matozinhos, Bom Jesus de Iguape. É uma tradição trazida pelos açorianos. Pode ver em toda a localidade onde existe o litoral, nós temos essa grande devoção. Bem verdade, nós vemos aí na sua mão a imagenzinha. Sempre o Bom Jesus é o Cristo flagelado. É o Cristo que ele, olha a imagem aí, a réplica da original, é o Cristo que nós comemoramos, olha só como a teologia é bonita. Nós comemoramos a transfiguração de Jesus, vendo ele desfigurado. Por quê? Porque todos nós também estamos desfigurados. O batismo já nos salvou, mas olhando a imagem do Bom Jesus desfigurado, a igreja nos convida, que é uma parte bíblica, como você bem disse, é do momento onde Jesus está sendo entregue às autoridades romanas, naquele fraudulento, né, processo de entrega, não é? De condenação. Eu estudei já direito canônico e os professores diziam no mestrado que todo o processo de Cristo foi um processo todo ele fraudado, porque Deus não pode ser condenado, porque Deus é Deus. Claro que houve toda uma artimanha do mal para derrubar o nosso Deus, mas as portas do inferno jamais prevalecerão. Por isso que é muito importante, quando a gente olhar para a imagenzinha, e olha, você tem aí nas mãos uma imagem muito linda do Senhor Bom Jesus,
E nós temos a certeza que, ao olharmos para um Deus desfigurado, ele morre por nós, justamente onde a igreja comemora a festa dele desfigurado na transfiguração. Nós não podemos parar na dor e no sofrimento. É sim a dor e o sofrimento que nos levarão ao céu. Por isso aí a imagem dele desfigurado no rosto, olha só, também nas mãos, se tirarmos o manto, nós vamos ver todas as suas santas chagas, que aqui no santuário das Santas Chagas aí do Padre Reginaldo, Nossa Senhora de Guadalupe, nós contemplamos as Santas Chagas do Bom Jesus. Então, que alegria a gente poder, você que agora está assistindo, com certeza muita gente está com dor, muita gente está sofrendo, muita gente também está entregando a sua dor, seja qual dor for. Padre, muito obrigada pela sua explicação, viu? Gostei muito de aprender mais ainda sobre esta imagem, sobre essa festa que nós celebramos, então, 173 anos já em Araquari. Faça o convite, Padre, para quem está nos acompanhando, porque todo o Brasil o senhor pode convidar, porque até o dia 6 dá tempo até de vir de longe quem quiser, não é? Claro! Hoje é a 4ª novena, presidida pelo Padre Reginaldo Manzotti. Estamos muito felizes e até o dia 5, as Santas Novenas até sempre às 19h30. Lembrando que no dia 6 temos na Santa Missa 6, às 8, às 10, ao meio-dia, às 15 horas. Na Santa Missa transmitida, acabei de saber ainda há pouco, transmitida para todo o Brasil ao vivo pela TV Evangelizar pelo 3º ano. Sim. Olha que graça, que alegria. Muito obrigada. E lembrando que muitos peregrinos que estão me assistindo, quem é de Curitiba lembra, o pessoal vinha de Litorina, vinha de trem aqui para Araquari. Então, nós temos esse registro nos livros Tombo aqui do santuário. Quero lembrar que você que é peregrino, que vai nos visitar, tem um grupo vindo do Pilarzinho aí de Curitiba, viu? Então, os peregrinos, amanhã e domingo, sábado e domingo, temos missas às 10, missa ao meio-dia, missa às 15, Santa Novena às 19h30 e domingo também, missa às 8 da manhã, presidida por Dom Murilo, arcebispo primaz do Brasil, Santa Missa 10h30, Santa Missa às 15 e a novena sempre às 19h30. Que alegria, Padre. Que Deus abençoe a sua festa. Muito obrigada por participar conosco aqui na TV Evangelizar. Um abraço, meu querido. Deus abençoe e o bom Jesus os proteja. Amém. E agora nós temos um recadinho aqui da Glicotrate para a sua saúde. O excesso de açúcar é um verdadeiro veneno para o nosso organismo. Quando o açúcar no sangue fica acima de 100, os sintomas começam a aparecer e, junto com eles, aumenta também o processo inflamatório no corpo. Você sabia que quem sofre com diabetes costuma sentir mais dores? Principalmente dor neuropática, que afetam as extremidades, como os seus pés e as mãos. Queimação, formigamento, fisgadas e até mesmo perda de sensibilidade pode ser sinal de que o excesso de açúcar no sangue já está causando danos ao seu organismo. O que você precisa é ajudar o seu corpo a manter os níveis equilibrados de açúcar no sangue. E para isso, você pode contar com o auxílio do Glicotrate, composto orgânico 100% natural, desenvolvido para auxiliar no equilíbrio do açúcar do sangue e contribuir para mais qualidade de vida no seu dia a dia. Olha que kit especial nós preparamos para você que ligar a partir de agora. Você recebe inteiramente de graça, é presente, mais 4 meses de tratamento com o Glicotrate e ainda leva o novo livro do nosso querido Padre Reginaldo Manzotti, Inabalável, verdadeiro sucesso de vendas. Tudo isso aqui é presente para você, não é sorteio. Além disso, você garante um super desconto direto de fábrica, 70%. Para você que é aposentado, pensionista, autônomo, a gente sempre tem uma condição única, especial. Com toda certeza, cabe no seu bolso. Tratamento indispensável, com preço justo, pensado para que você consiga dar continuidade ao cuidado com a sua saúde e para que o açúcar no sangue deixe de ser uma preocupação constante. Mas atenção, hein? Essa condição é exclusiva e limitada para quem ligar a partir de agora. São 5 minutos de promoção, então corre para garantir o seu kit, que é para lá de especial e único. Só está disponível através do nosso laboratório. Ligue agora, 0800 555 5123. 0800 555 5123. Garanta já o seu kit. 0800 555 5123.
E sabe o que também você pode se programar para este fim de semana? Um festival de girassóis em Santa Catarina, na cidade de Joinville. Mais informações para você. Todo jardim começa com um sonho de amor. Em Joinville, esse sonho ganhou forma em um parque que, nesta época do ano, recebe a maior edição do Festival dos Girassóis. Comecei a nossa vida trabalhando de jardineiro, cuidando de jardins de casas no centro da cidade. E aí fomos montando uma empresa com o propósito de ser o melhor jardineiro aqui da cidade, depois a melhor empresa de jardinagem daqui, da cidade e da região. Casados há 42 anos, Dário e Neuza transformaram o gosto pelas plantas em um projeto de vida. O nome Hemero é uma referência a Hemero Calis, flor que marcou o início dessa história. Com o tempo, o espaço ganhou novas espécies, jardins e cantos pensados para quem gosta de contemplar a natureza. Muita gente já ouviu dizer que o girassol acompanha o sol. E isso é verdade, mas só no período de crescimento. Quando ela começa a desabrochar, ela para de se movimentar e fica voltada para o leste. O mais curioso é que essa florada aqui dura apenas 2 semanas, o que torna o festival ainda mais especial. Os girassóis chegaram por um motivo bem diferente do turismo. A ideia era aproveitar a planta para ajudar na recuperação do solo, mas a beleza da floração fez com que eles ganhassem um festival próprio. Hoje, são mais de 30 mil flores, divididas em 6 espécies que transformam o parque em um dos destinos mais visitados do inverno catarinense. Era uma rotação de cultura, né? Quem é da agricultura sabe o que é isso, né? Mas a gente não fazia ideia da paixão das pessoas pelo girassol. Foi uma explosão de público e que, claro, nos deixa muito felizes. Entre os jardins, o visitante encontra lagos, peixes, espaços para piquenique e até uma pequena capela onde o som do piano completa o clima de tranquilidade. Já neste jardim interativo, basta colocar a cabeça dentro da estrutura para descobrir uma acústica que lembra um estúdio de gravação. Só de colocar a cabeça dentro do buraco desta pedra aqui, eu já consigo sentir a vibração da voz. Mas aqui dentro o som ele é muito limpo. E é uma pedra que causa toda essa sensação, um buraco e uma pedra. Pequenos detalhes que tornam o passeio ainda mais divertido. A última vez que eu vi mudou bastante aqui. Tem bastante coisa nova. A entrada ali já foi, surpreendente, é muito lindo. Traz muita paz, alegria, né? A gente gosta muito desse tipo de situação, assim, flor, natureza. Cada flor tem o seu tempo, cada estação o seu encanto. A 9ª edição do Festival dos Girassóis termina no dia 2 de agosto, mas o parque continua aberto o ano todo, recebendo novas flores, novas paisagens e novas histórias. A bênção de Deus, o cuidado dele, né, que a gente percebe isso todo dia, tanto no crescimento das flores, né, a gente planta, a gente cuida, a gente molha, porém se não tiver a bênção de Deus, não tiver o cuidado dele, nada disso é possível. E assim eu me despeço de você com essas belas imagens e volto na segunda-feira às 3h30 da tarde, mas continue com a gente aqui na programação da TV Evangelizar. Imagens ao vivo de Araquari, Santa Catarina, logo mais o show de evangelização com o Padre Reginaldo Manzotti. Até segunda-feira.